para a gente falar sobre uma notícia que saiu agora pela manhã e que surpreendeu a todos, porque Ana Hickman, vítima de violência doméstica, vítima de agressão, ela que fez um boletim de ocorrência, chamou 190 da polícia, ela numa entrevista recente na TV Record, ela falou sobre a Lei Maria da Penha. E segundo as informações que chegam agora, a Lei Maria da Penha, que ela citou, acabou sendo negada, de certa maneira, a ela. Vou explicar melhor essa notícia. Hoje ela teve a primeira derrota na disputa judicial contra o seu ex-marido. Essa é uma reportagem do Notícias da TV, assinada aqui pelo Daniel Castro. E ela teria recebido essa derrota da justiça numa ação que foi colocada pelo ex-marido dela, o Alexandre Correia, a quem acusa de agressão física e má gestão do patrimônio. A juíza da primeira vara criminal e de violência doméstica e familiar contra a mulher de Itu negou o pedido da apresentadora para que o processo de divórcio seguisse com base na Lei Maria da Penha, o que aceleraria a separação do casal. Durante a entrevista dela, à TV Record, ela até citou que as mulheres devem recorrer à Lei Maria da Penha justamente por ser mais ágil na separação. Assim, os autos foram remetidos para a Vara da Família e Sucessão de Itu e o processo de divórcio tramitará normalmente sem a celeridade da Lei Maria da Penha a partir de agora. O pedido de Ana Hickman foi protocolado na quarta-feira da semana passada. Ana também requisitou e obteve medida protetiva que impede o ex-marido de se aproximar a 500 metros dela. Na segunda-feira, Correia entrou com um recurso contra o distanciamento forçado e com um pedido para ter o direito a visitar o filho do casal de 9 anos. De acordo com os despachos de Andréia Ribeiro Borges, que é juíza da Vara da Violência Doméstica, Ana argumentou que as agressões que ela diz ter sofrido em sua casa seriam apenas a primeira faceta visível de um processo de deterioração do patrimônio demarcado pela quebra de fidúcia quando a condução e administração de diversos empreendimentos de interesse comum, bem como dos bens do casal, tendo em vista a gradual e consistente descoberta pela autora de negócios jurídicos espúrios que foram realizados sem o conhecimento ou autorização dela, e que ainda não é possível identificar, segundo a juíza. Essas são aqui algumas aspas da reportagem, inclusive, do Daniel Castro, do Notícias da TV, sobre essa derrota de Ana Hickman na justiça. Bom, a gente convidou aqui a advogada Raneti Sato, que é especialista em direito da família, para nos ajudar a entender. E a gente convidou também a nossa colunista de Universa para nos ajudar a tratar desse assunto, a Cris Fib, conosco ao vivo também. Olá, Raneti, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao All News. Tá desligado o seu som ainda, Raneti, abre aí pra gente. Olá, Cris, bom dia para você, seja bem-vinda aqui ao All News. Bom dia, Fabiola. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Oi, Raneti, bom dia, vê se já abriu aí o seu som. Oi, Fabiola. Estão me ouvindo? Vamos lá, tô te ouvindo sim, eu consigo te ouvir a partir de agora, tô te ouvindo sim. Raneti, quando saiu essa notícia, né, e a manchete é essa, a Ana Hickman tem a primeira derrota, o fato de ela ter recorrido à Lei Maria da Penha foi muito exaltado por vários juristas e até mesmo pelo próprio presidente Lula, né, que foi responsável também em colocar essa lei aí em vigor. E agora, esse balde de água fria na própria Ana Hickman, em quem estava até exaltando a Lei Maria da Penha. Como entender essa decisão dessa juíza? Bom, Fabiola, a juíza ela foi bem minimalista, por assim dizer, ao negar a aplicação da. Na verdade, ela não negou a aplicação da lei. O que ela entendeu foi que, como ele é uma vara de violência doméstica, e a Lei Maria da Penha, seu artigo 14A, ela fala que o juizado de violência doméstica é competente também para decretar o divórcio. A diferença aqui a gente está entre o que é uma vara de violência doméstica e o que é um juizado de violência doméstica.
Juizado, a gente tem o juizado criminal, o juizado especial cívico, aqueles de pequenas causas, então envolvem causas menos complexas, causas mais de rápida e fácil resolução. No caso da Ana Hickman, o processo dela tramita em uma vara de violência doméstica, que inclusive não é apenas de violência doméstica, mas, segundo a decisão da magistrada, ela agrega outras competências. Então, não é que não houve aplicação da lei, mas uma interpretação da juíza de que ela não seria o lugar competente para realizar o divórcio. Só que, assim, também uma outra coisa é que os autos foram remetidos para uma vara de família e sucessões do local. Falando disso, é possível, sim, que haja aplicação e a decretação imediata do divórcio também nas varas de família e sucessão. Nós precisamos lembrar que a Lei Maria da Penha ela é mais um dos instrumentos que nós temos para a proteção da mulher. Atualmente, no passado, por assim dizer, nós tivemos a criação do protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero. É um protocolo do CNJ em que os magistrados eles recebem orientações de que, em havendo casos em que o gênero de uma das partes ele implica na resolução ou implica no próprio problema, existem formas de julgamento que devem ser apreciadas e levando em consideração o gênero das partes, né? Ou seja, geralmente da mulher, que é quem está sob a violência via de regra. E esse protocolo, a partir desse ano de 2023, ele passou a ser obrigatório a aplicação. Então, assim, é possível pedir a decretação imediata e liminar, ou seja, sem que haja oitiva da parte contrária no divórcio. Então, não Vam- é porque os autos foram remetidos para a vara da família que o processo vai demorar, que o divórcio vai Vamos demorar. tentar traduzir isso. Tá confuso um pouco para mim, assim, no sentido de Vamos é um lá. erro da juíza, quer dizer, ela não podia usar a Lei Maria da Penha, ela pode separar com mais agilidade ou ela vai ter que esperar por mais tempo. Como que a gente pode entender? Foi um erro aí da juíza? Pode falar isso? É que você falou assim, ela foi minimalista. É, ela pode recorrer a Ana Hickman disso, a outra esfera, ela pode utilizar ainda a Lei Maria da Penha para conseguir se divorciar de um agressor? Sim, ela pode recorrer, ou ela pode simplesmente aceitar a decisão do juiz e pedir que o juiz da vara da família decrete imediatamente o divórcio, aplicando também a Lei Maria da Penha. Então, quer dizer, não foi um erro da juíza, foi um entendimento. Foi é, um entendimento da juíza de que ela não teria a competência para fazer isso. Mas ela também poderia ter uma outra forma de interpretação, utilizando também esse protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero e decretar. Então, foi uma forma de entendimento da juíza. Não tá nem. Ela poderia ter agido de outra forma, mas também não agiu de forma contrária à lei. E aí eu passo para o comentário da Cris, né? Nesse sentido que não tem a questão jurídica para analisar, porque é complexo, né? Eu entendo o juiz ali, ele tem toda a lei para ser analisada, pode ir por um caminho, pode ir por o outro, muitas vezes, como você está explicando, né, Raneti? Ô, Cris, essa notícia, Ana Hickman é derrotada na justiça diante de todo o caso, né? A gente está acompanhando há tantos dias essa história. A entrevista dela é algo que você não consegue assistir na íntegra sem ter um embrulho no estômago, você não vira as lágrimas. É realmente pesado você ouvir o que ela passou e o que muitas mulheres passam. Como a gente pode entender, né, essa decisão dessa juíza? Fabiola, boa tarde, doutora, também a todos que estão aqui nos ouvindo. Eu acho que é ilustrativo, é importante como a Ana Hickman vem de um lugar de muito privilégio e de muita exposição, infelizmente para ela, mas a gente pode usar o caso dela como exemplo de muitas coisas. Esse périplo que ela está começando a enfrentar, e veja, Fabiola, que a gente leu aqui a notícia a notícia, desculpa a redundância, a reportagem do Notícias da TV, em que o título é Primeira Derrota de Ana Hickman. Então a gente já espera que seja a primeira derrota de algumas, porque uma mulher vítima de violência doméstica, quando ela vai denunciar, ela passa por
por um périplo que é muito complicado. Embora a Lei Maria da Penha seja uma das mais avançadas do mundo para proteger a mulher vítima de violência doméstica, e a Maria da Penha, a Fabiola, protege contra a violência patrimonial que a Ana Hickman relata na entrevista, a violência psicológica que ela também relata ter sofrido, a violência moral que eu diria que ela também relata que sofreu, são várias as violências antes de chegar na física ou na sexual. E mesmo assim, claro, a maior parte das mulheres vai à delegacia quando sofre a física ou a sexual, porque se a mulher já é descredibilizada, a palavra dela já é desacreditada, quando ela tem laudo médico, quando ela tá roxa, quando ela quebrou o cotovelo, imagina quando a mulher vai lá dizer, tô sendo xingada, ele tá me proibindo de sair com as minhas amigas, ele não me deixa usar tal roupa. Embora isso esteja previsto na lei, é muito difícil esse reconhecimento. E a mulher, e a gente tem que dizer, é importante denunciar para coibir essas violências, para que esses homens parem de perpetuar esse ciclo. Isso é muito importante denunciar, sim, a gente não quer desestimular ninguém a denunciar. Agora, a gente tem também que conscientizar, explicar para essas mulheres que quando elas começam, quando elas decidem, começam a entrar nesse caminho, vão fazer o boletim de ocorrência, elas vão enfrentar um périplo muito difícil. Então, Fabiola, eu tenho uma experiência muito próxima de uma pessoa que eu tive que ajudar, que apanhou na frente do filho, criança, um caso muito parecido. Eu falei para as minhas amigas que o caso da Ana Hickman foi um gatilho para mim que não sofri, que já ajudei. Só de você, a gente fala que é o gatilho, né? Que é você despertar um trauma que você viveu e você volta para aquele sofrimento. Muitas mulheres passaram pelo que a Ana Hickman está passando. E eu já ajudei uma pessoa que passou por isso e que ainda está na justiça e que ela quase virou ré. A pessoa que eu testemunhei apanhar quase virou ré, porque o sujeito virou e falou: ah, não, eu também estou com hematoma aqui, ela também me arranhou. E ele a denunciou por lesão corporal. E aí isso já vira uma coisa. Então, o Alexandre, ex-marido da Ana Hickman, já também anunciou via advogados, a Mônica Bergamo deu essa notícia ontem, que ele vai entrar com a lei de alienação parental e também com o pedido de revogação da medida protetiva. Então, realmente pode ser que seja a primeira derrota. A gente tem que ficar olhando passo a passo, embora ela esteja nesse lugar de exposição e de privilégio, uma mulher branca, rica, famosa, com acesso aos advogados e advogadas para auxiliá-la. Imagina a vítima de violência doméstica que não tem nada disso, né, Fabiola? A vítima de violência doméstica que às vezes é dependente financeira desse algoz. O que ela não passa, e às vezes para proteger os próprios filhos da violência, e não consegue sucesso, porque vão sendo colocados esses percalços, e é difícil mesmo, porque a lei brasileira protege, só que vai de uma subjetividade, que é isso que a doutora comentou aqui agora, que o Brasil tem a obrigatoriedade de julgar sob essa perspectiva de gênero, que é levar em conta esses estereótipos de gênero, o que a gente tem na nossa cabeça, que é o papel ideal da vítima. Gente, o Alexandre veio dizer que a Ana Hickman bebeu naquele dia, que ela tomou uma garrafa de vinho tinto, embora estivesse calor de 40 graus, e que por isso ela estaria alterada. Então, esse discurso também é um discurso comum do algoz, do abusador, de tentar virar o jogo, tentar colocar essa mulher na posição da mulher agressora, da mulher violenta. A gente já viu isso em vários outros casos famosos por aí. Então, eu sinto muito por ela estar passando por isso, e, infelizmente, eu, quando leio esse título, Primeira Derrota, eu penso, ai, meu Deus, pior é que pode ser a primeira mesmo de várias. Então, vamos ver o que os intentos objetivos dos juízes e das juízas que pegarem esse caso vão, enfim, dar ali ganho de causa para um lado ou para outro lado. Começa uma guerra, infelizmente. Esses processos são muito, muito violentos. Ó, a Ana Hickman postou agora há pouco nos stories dela. Deus não permite que as coisas aconteçam para bagunçar a nossa vida. Tenha fé, o seu agir está fazendo as mudanças necessárias. Deus te fará vencer e te honrará. Ele já está preparando um propósito grandioso. Tenha paciência, todo processo exige tempo. Deus vai agir no momento certo. Reti, você atua nessa área já há bastante tempo, é pesquisadora dessa área, estudiosa dessa área também. Você fica um pouco decepcionada com uma decisão como essa? Você que fala tanto sobre a Lei Maria da Penha, causa um pouco de decepção uma decisão dessa? A gente falar de uma derrota nesse caso? E qual tem sido a importância da divulgação do caso da Ana Hickman para o entendimento da Lei Maria da Penha, do entendimento de quais são os recursos que as mulheres brasileiras têm diante de uma violência doméstica em vários níveis, como é o caso da Ana Hickman?
Eu lamento pela decisão, acho que a juíza poderia sim ter decretado o divórcio. Afinal, o divórcio, como a gente mesmo fala, é um direito potestativo, é um direito da própria pessoa. Ninguém fica casado se não quer, né? Então, ela poderia ter sido, sim, decretado o divórcio e determinado que as demais questões, como partilha de bens, como as questões relativas ao filho, que fosse tratado na vara da infância e da família, né? E não simplesmente relegar um segundo tempo a apreciação desse pedido de divórcio. Então, sim, acho que o judiciário poderia ter sido mais efetivo entregando esse divórcio, a decretação desse divórcio. Com relação à exposição, eu lamento muito que tanto a Ana Hickman como o filho, a família, né, esteja sendo exposto dessa forma. Afinal, pensando muito na criança, ele vai abrir as redes sociais, vai procurar alguma coisa nos buscadores de internet e vai estar sempre ali esse episódio lamentável que viralizou. Então, eu lamento muito por essa criança em especial, porque querendo ou não, a gente precisa sempre lembrar, né, que os adultos a gente já tem uma formação, mas a criança não, ela vai ser muito exposta a isso. Então, temos que tomar muito cuidado com isso e cuidado com essa criança. E que bom que eles têm condições de dar esse cuidado, né, e cuidados até de profissionais, psicólogos, e tudo mais, para acompanhamento dessa criança. Mas, tirando essa parte, acho que essa exposição também, o lado positivo é que gerou uma grande discussão na sociedade, né? As pessoas passaram a ver e enxergar que não importa a sua classe social, não importa o seu grau de instrução, a mulher pode ser vítima de violência doméstica e, como a Cris adiantou, essa violência ela não se restringe a uma violência física, né? Pelo contrário, antes da violência física, nós temos a violência psicológica, nós temos a violência patrimonial, e hoje e me parece que talvez, e até no caso da Ana Hickman, a gente venha a ter uma violência processual, utilizando os mecanismos do judiciário para também cometer violência contra essa mulher que já foi vítima de violência, né? Então, e o importante disso é que a gente está discutindo, a gente está debatendo, as informações elas chegam, né, a todas as pessoas, em especial as mulheres, mas os homens também. Os homens têm um grande papel nisso, né? Um amigo, um irmão, de conversar, de abrir os olhos daquela pessoa que você conhece que é vítima de violência, porque muitas das vezes a vítima de violência ela está naquele ciclo, ela está ali envolvida de uma forma que ela não consegue se enxergar como vítima de violência. Esse é um grande passo para que a pessoa consiga sair de um relacionamento abusivo, de um relacionamento violento. Então, acho que, infelizmente, essa exposição ela traz prejuízos, né, aos envolvidos. Afinal, você já está vivendo um momento de luto, que é o fim de um relacionamento, um momento que você está fragilizado e tem que se expor, tem que esclarecer, tem que ver muitas das vezes as pessoas tentando encontrar justificativas pelas quais você foi violentada. Então, como por exemplo, ele falou, não, mas ela tinha bebido vinho tinto, uma garrafa de vinho tinto, num dia de calor de 40 graus, né? Enfim, ai, não, ela gritou, enfim, ela descompensou. Geralmente a mulher descompensa, né? Então, é muito fácil tentar também colocar a culpa na vítima. E a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar que isso aconteça, né?